Irmãos, agradeço a Deus por mais esse dia, né, que Ele tem nos concedido, Ele tem nos dado, de estarmos aqui na casa dEle, louvando o nome dEle, adorando o nome dEle, né, onde nós podemos, juntos em comunhão com a comunidade, adorarmos o nome do nosso Senhor. Isso é muito bom, é muito importante, né? Numa noite quente que a gente podia estar em casa, com o ventilador ligado na nossa cara, assistindo pela internet, a gente está aqui louvando o nome do Senhor. Eu creio que Deus Ele tem uma palavra para o nosso coração, para o meu e para o seu. Amém? Para a gente poder iniciar, quero que os irmãos abram comigo o livro de Mateus, capítulo de número 16, versículos de 13 a 17. Mateus, capítulo de número 16, versículos de 13 a 17. Amém? Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo está dizendo que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias, ou um dos outros profetas. Então ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque meu Pai, que está no céu, revelou isso pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos por esse dia, por essa semana, Senhor. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, livrado de todo mal, Pai. Somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento de estarmos aqui, Senhor, em reverência e adoração ao Teu nome. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Abra o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a revelar a nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, gente? Glória a Deus. Essa passagem que a gente acabou de ler, falando rapidinho aqui sobre ela, eu creio que seja uma passagem muito conhecida. Quando Jesus ele pergunta ali para os seus discípulos ali: poxa, vocês que andam por aí, escutam algumas coisas aqui, o que vocês têm ouvido as pessoas falarem de mim? O que as pessoas têm falado sobre mim, né? Então eles começam a falar, uns falam que o Senhor é João Batista, outro dos profetas, Isaías, né? E ali vai falando ali, mas Jesus vira para eles que está ali com eles ali todo dia, todo momento, eles convivendo ali com Cristo, e Jesus fala: beleza, eles dizem isso, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Né? E aqui nós vemos Pedro aqui prontamente falando aqui: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é uma palavra que eu acredito que nós, como cristãos, nós temos que ter na ponta da língua para a gente poder falar, né? O Senhor é. Se Jesus ele vem para quem vocês acham que eu sou? Né? Às vezes a gente tem uma certa facilidade para definir quem a gente é. Mais facilidade ainda para definir quem as outras pessoas são. Não é verdade? Às vezes é mais fácil a gente falar do outro do que falar da gente mesmo, ainda mais se for mal. Não é mesmo? Então, essa questão de definir, de falar o que é, de dizer o que a outra pessoa é, ou então dizer o que o Senhor é sobre nossas vidas, ou o que nós cremos que Ele é algo um pouco complicado, é algo um pouco, né, difícil da gente parar para pensar e resumir. Durante muito tempo eu fiquei com isso na minha cabeça. Assim que eu me lembro que Deus ele falou fortemente no meu coração a respeito do que Ele tinha para mim, eu ficava morrendo de medo das pessoas perguntarem para mim: tá, beleza, mas quem que é o Deus que você crê? Quem que é o Deus que você conhece? Quem é esse Jesus que você fala que serve? Por que você vai à igreja? E eu mesmo ficava me indagando a respeito disso, e às vezes eu não conseguia achar resposta de jeito nenhum. É lógico que com o nosso pensamento humano, nós nunca vamos chegar
da plenitude daquilo que Deus é. Não, a gente vai definir Deus como isso, a gente vai definir Jesus como isso, porque a nossa mente ela não é capaz de ter essa definição. Porque Jesus, Deus é um ser infinito. E nós somos infinitamente finitos, não é? Então, nós não podemos mensurar o tamanho do Senhor e dizer realmente quem Ele é. Mas nós podemos falar algumas coisas a respeito daquilo que nós conhecemos. Certo? Se eu pegar para você e falar assim, poxa, o que é uma maçã? Vocês vão saber dizer para mim o que é uma maçã? Quem vai saber dizer que é uma maçã, levanta a mão. Gente, vocês não sabem o que é maçã? Né? Agora se eu perguntar, o que é uma bergamota? Não, você não vale o que é bergamota. Alguém sabe o que é bergamota? Poucas pessoas sabem o que é bergamota. E mexerica, alguém sabe o que é mexerica? Bergamota é mexerica. Olha só. Às vezes algumas definições nós não conhecemos de uma maneira, mas de outra maneira nós conhecemos. E eu ralei muito uma época da minha vida, a Val também um pouco, quando a gente mudou para o norte, quando a gente foi morar no norte. Porque muitas das coisas que a gente conhece lá se diz de maneira diferente. Por exemplo, certa vez eu queria chegar a um lugar, pedir uma informação, o rapaz falou assim, você segue reto aqui, depois da bola da Suframa, você vira a segunda direita. Eu falei, depois da bola da Suframa? Eu falei, Suframa deve ser o nome de algum lugar, né? A princípio. Estou indo eu com o carro, daqui a pouco eu vejo um mercado escrito Suframa e cheio de bolas, sabe aquelas bolas do Kiko? Aquelas bolas grandes, cheio de bola. Eu falei, duas direitas depois, né? Passei, só vi uma direita e depois cheguei numa rotatória. Eu falei, não, deve estar errado. Voltei e depois fui de novo, falei, devo ter passado a rua. Não, mas só tinha uma direita. Eu falei, poxa, onde é que é essa bola da Suframa? Daí eu parei e perguntei, amigo, onde é que é a bola da Suframa? Ele falou assim, está aqui na sua frente, essa rotatória aqui. Ou seja, lá eles costumam chamar a rotatória de bola. É o costume deles. Não, depois da bola. Não, é depois da rotatória. Né? Outra coisa que eles costumavam falar lá. Uma vez no trabalho eu estava lá com... Tem gente que chama de drops, house, bala, né? Veio um rapaz que trabalhava comigo e falou assim, não, arruma um bombom para mim. Eu falei, não tem, cara, só tenho bala. Ele falou, não, é isso aí que está na sua mão. Eu falei, não, isso aqui é bala. Não, ele é bombom. Eu falei, bombom é de chocolate. Ele falou, não, isso aí é bombom, aquilo lá é outra coisa, aquilo lá é chocolate. Aquilo lá é bombom de chocolate. Ou seja, bala lá eles chamam de bombom. Né? Outra vez a gente saindo da igreja, o irmão falou assim, não vai por aquele caminho não, que ele é cheio de galeroso. Eu falei, poxa, galeroso? Alguém sabe o que é galeroso? Galeroso é trombadinha, mau elemento, né? Ou seja, às vezes a gente conhece algumas coisas, mas por não estar tão próximo de determinadas pessoas, de determinadas regiões, algumas definições elas fogem do nosso entendimento, né? E na época eu lembro que a avó fala que eu era muito esponja, porque 2 meses depois eu estava falando igualzinho o pessoal lá, né? É mesmo, tu é doido, tu é leso, e o não saía no final das frases. Eu tenho um amigo que ele é do Ceará e até hoje eu peguei o macho dele, eu não paro de falar macho, não sei se já perceberam, eu já falo, ei macho, não sei o que lá macho. Esse aí eu não consegui largar o macho. Mas, às vezes a gente pega alguns costumes, a gente pega algumas coisas. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é exatamente isso, a dificuldade que às vezes nós temos de definir algumas coisas, sendo que para outras pessoas talvez seja algo tão comum e tão simples, né? E com essa questão, essa pergunta, como eu falei, ela ficou durante muito tempo ali me cercando, e eu gostaria de hoje estar compartilhando com os irmãos a respeito disso. Como a gente definiria Deus? Qual a maneira certa de nós definirmos o Deus? Como a gente chegaria nesse entendimento para que a gente pudesse definir Deus caso a gente fosse questionado, ou então para que a gente mesmo soubesse do poder realmente que há no Senhor sobre as nossas vidas, e às vezes a gente deixa isso de lado, a gente deixa isso passar nas nossas vidas sem perceber, e a gente acaba perdendo o quê? Aquilo que Deus ele tem para nós, simplesmente por não conhecê-lo de uma maneira, né, que Ele gostaria que nós o conhecêssemos. Se nós formos para o dicionário, né,
ele descreve Deus como substantivo masculino e diz assim: o ser que está acima de todas as coisas, o Criador do universo, ser absoluto, incontestável e perfeito. Será que essas palavras elas já bastam para definir o Senhor? O que vocês acham? Ou ainda precisa de mais? Precisa de mais alguma coisa? Às vezes, com palavras humanas, com conhecimento humano, a gente nunca vai conseguir ter essa definição do Senhor. Nessa passagem que nós lemos, se a gente for ver ali no verso 17, Jesus ele fala assim com Pedro: porque meu Pai que está no céu revelou isso pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Olha só que interessante. Pedro ele teve o conhecimento que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, por uma revelação divina que veio sobre a sua vida. Não foi algo humano que veio sobre ele. Então, para que a gente consiga expressar o que realmente Deus ele é, nós precisamos o quê? Estar mais próximos do Espírito Santo para que a gente seja o quê? Falado, né? Para que o Senhor, o Espírito, fale ao nosso coração e que a gente tenha esse entendimento do que Deus é na verdade. Amém? Com isso, a palavra de hoje é: o Senhor é. Antes da gente fundamentar isso e definir isso, vocês lembram também daqueles programas de TV que antigamente fazia muito isso? O pessoal colocava uma venda no rosto das pessoas, colocava uma caixa assim com um buraco, a pessoa tinha que colocar a mão, ou então descobrir o que tinha ali dentro da caixa sem ver, ou então pegar alguma coisa, ter que experimentar sem saber o que é. Se a pessoa alguma vez na vida já tivesse encostado naquele um monte de minhoca, se tivesse encostado num monte de minhoca, ela ia saber que era uma minhoca. Se ela já tivesse comido um kiwi, ela ia saber que ela estava mordendo um kiwi, né? E com Deus é exatamente desse jeito. Para que a gente venha conhecê-lo, nós temos que ter experiências com Ele. E a melhor maneira que nós podemos ter experiências com o Senhor, ela começa quando? Quando nós nos aprofundamos na Sua palavra. Com isso, nós não podemos conhecê-lo sem a leitura da palavra. Gente, isso é muito importante. Quem esteve aqui no domingo? Amém? Quem não teve, depois olha lá no YouTube, lá foi uma benção. A pastora Simone pregando para a gente, ministrando. Ela falou que quando ela teve contato com a palavra de Deus, ela ficou uma semana em casa, deixando o Sérgio trabalhando sozinho. Né, Sérgio? Coitado do Sérgio trabalhando sozinho. E ficou a semana inteira lendo a palavra de Deus. Porque ela começou a conhecer o Senhor ali, e assim é na nossa vida. Para que a gente possa começar a conhecer, começar a ter um relacionamento, começar a ter uma comunhão com o Senhor, a melhor maneira que isso pode acontecer nas nossas vidas é através do quê? Da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai nos trazer essa revelação. Às vezes nós estamos prontos para ouvir, às vezes nós não estamos prontos para discernir algumas coisas do Senhor, mas a palavra de Deus ela vai trazendo as verdades, a palavra de Deus ela vai trazendo aquilo que o Senhor é, a palavra de Deus ela vai revelando o que o Senhor é, e conforme nós vamos lendo, nós vamos estudando, nós vamos buscando esse entendimento do Senhor, nós vamos entendendo o que verdadeiramente Deus é. E assim nós vamos o quê? Começando a montar o nosso quebra-cabeça, para que a gente possa realmente tirar proveito, não proveito, mas saber usar essa condição do que Deus é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Provérbios capítulo 2, versículos de 1 a 6, vai dizendo assim: meu filho, se você tomar posse das minhas palavras e guardar os meus mandamentos em seu coração, terá ouvidos capazes de perceber a verdadeira sabedoria e um coração pronto a receber o discernimento. Se você clamar por entendimento e discernimento, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como se busca um tesouro escondido, então você certamente entenderá o que significa temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois é o Senhor quem dá sabedoria. De sua boca vem a compreensão e o discernimento. Tudo isso através do quê? Ele vai falando ali, tomar posse das minhas palavras. E a palavra do Senhor nós temos através do quê? Daquilo que Ele nos deixou, da Bíblia Sagrada.
Se você notar, a maneira mais efetiva da gente conhecer o Senhor, então, é através da sua palavra, através de buscar sabedoria nele, através de ter esse entendimento e buscar o discernimento do Senhor daquilo que Ele nos deixou em acesso livre, que é a sua palavra. Então, tomando posse dessa palavra, outro ponto importante para que a gente consiga continuar essa construção do nosso quebra-cabeça, é que nós temos que estar prontos para ouvi-lo. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem, quando nós queremos buscar essa comunhão, buscar esse entendimento, buscar essa percepção do que Deus ele tem para nós, a gente parar e ouvirmos aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, aquilo que Deus ele quer de nós, aquilo que Ele busca em nós. Eu, por exemplo, quando eu quero alguma coisa em casa, e normalmente eu não sei onde estão as coisas em casa, eu viro para a avó e falo assim: amor, onde está tal coisa? Ela fala assim: ah, tá lá. Quando ela olha para mim, eu já estou de costas saindo para procurar. Às vezes eu não tenho paciência de esperar ela falar aonde que está, eu já quero sair para procurar. E as coisas de Deus é da mesma maneira. Às vezes nós pedimos do Senhor algo, falamos com Ele algo, e muitas das vezes nós saímos, começamos a caminhar, começamos a andar, e esquecemos de esperar a resposta. Esquecemos de ouvir aquilo que Deus ele tem. Esquecemos de ouvir aquilo que Deus ele pretende que a gente faça, ou então o caminho que Ele quer que a gente siga. Nós deixamos isso de lado e acabamos nos perdendo. E esse tempo que nós temos de parar e ouvi-lo, ele é fundamental para que a gente comece o quê? A entender aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus é capaz de realizar em nossas vidas. Com o conhecimento da palavra. E parando, esperando e ouvindo aquilo que o Senhor ele tem para nos oferecer, aquilo que Ele tem para nos falar, nós vamos começando a quê? A caminhar para que a gente saiba definir o que o Senhor é em nossas vidas. Em João, capítulo de número 10, verso de número 27, vai dizendo: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha só que interessante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A ovelha, ela pode estar perdida, pode estar fora ali do local onde ela costuma estar com as outras, mas se ela ouve a voz do seu pastor, ela volta, ela vai atrás dele, ela busca de alguma forma encontrar. Por quê? Porque aquela voz traz segurança, aquela voz traz conforto, aquela voz traz paz, aquela voz, ela sabe que leva para um lugar seguro. Ela sabe que leva para um local onde ela vai ter paz, onde ela vai ter segurança. E nós, como ovelhas, como o próprio Senhor ele vai dizendo, como suas ovelhas, nós temos que ter esse tempo de parar e tentar ouvir a voz do Senhor. Tentar ver o que Deus ele tem a nos falar, tentar ver o que Deus ele tem a nos mostrar, para que a gente não saia perdido por aí e com essas coisas estarem perdidos a gente não encontre o caminho que nós devemos encontrar. Por isso é importante nós ouvirmos a voz do Senhor, porque Ele vai nos levar para esse local de segurança. Ele vai nos levar para esse local onde nós encontraremos a paz e onde nós estaremos seguros com Ele. E quando nós estamos dispostos a ouvir essa voz, a gente começa a discernir as coisas do Senhor. Em Isaías 65, 24, vai dizendo assim: eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. Olha só como é importante a gente ouvir a voz do Senhor. Porque muitas das vezes, antes mesmo de nós pararmos e pensarmos assim, poxa, o Senhor ele poderia, a gente começar a ter um certo pensamento, ou começar a ver algumas necessidades que nós teremos, o Senhor ele nos conhece, Ele sabe e Ele irá prover aquilo que nos é necessário. Porque nós esperamos o momento certo e ouvimos a voz do Senhor. Não tá aí, não vai aparecer aí para vocês, mas em Deuteronômio 28, no verso 2, vai falando assim: se ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos,
Bendito será tu nessa cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e as crias, as tuas vacas e das tuas ovelhas. Se nós pararmos e ouvirmos a voz do Senhor, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E esse é um segredo que muitas das vezes a gente deixa despercebido, passa despercebido. Simplesmente nós não precisamos fazer isso, aquilo, aquele outro, basta que a gente ouça a voz do Senhor. Basta que a gente espere o tempo certo do Senhor. E as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E nós seremos gratos ao Senhor, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. E a gente falou aqui sobre estarmos focados na palavra do Senhor, né? Para a gente poder ter esse conhecimento dEle através da sua palavra, de ouvirmos quando nós estaremos prontos. E com isso, nessa peça, nesse quebra-cabeça, nós vamos chegar a alguns entendimentos. Quando nós analisamos a palavra de Deus e começamos a dar ouvido àquilo que Ele nos fala, nós começamos a entender o que Deus é. Algumas coisas que Ele pode, algumas coisas que é algo característico dEle. E isso é uma coisa que a gente tem que estar bem fundamental no nosso coração. E a primeira delas é que nós começamos a perceber que Deus ele é onisciente. E entendemos que Deus é onisciente. Em Salmo de número 139, versos de 1 a 6, vai dizendo: O Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito. Sabe quando me sento ou quando me levanto. Conhece de longe cada um dos meus pensamentos. Examina cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, conhece muito bem tudo o que faço. O Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes que a palavra seja formada na minha boca. O Senhor me cerca pela frente e por trás e põe a sua mão sobre mim. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu não consigo compreender. Amém? Gente, quando nós nos deparamos com isso e começamos a entender essas coisas que Deus ele é, nós começamos a ter esse discernimento sobre aquilo que Ele pode fazer. Quando nós vemos que Deus ele é onisciente e entendemos a sua onisciência, que Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe tudo que se passa no nosso coração, Ele sabe todas as nossas necessidades, Ele sabe aquilo que nós iremos falar, sem mesmo aquilo ter subido ao nosso coração, ter vindo à nossa mente. Quando nós entendemos isso e começamos a dar crédito a isso, nós começamos a perceber que Deus ele é muito poderoso naquilo que Ele faz. Aí nós vamos entender na palavra que nós lemos agora há pouco, falando que antes mesmo que a gente peça, Ele irá realizar em nossas vidas. Antes mesmo que a gente termine a nossa oração, o Senhor ele já está pronto a fazer algo por nós. Porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Certa vez eu falei que então a gente não precisa orar, não precisa falar com Deus, não. É necessário que a gente fale para que a gente dê essa graça ao Senhor. Para que a gente dê o quê? Reverência ao Senhor e mostre que nós sabemos que Ele realmente pode realizar todas as coisas. Mas nós temos que ter a consciência e entender que o Senhor Ele sabe de tudo. Aqui quando Ele fala que Ele examina cuidadosamente os meus passos e observa com atenção o meu sono, significa que tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, o Senhor Ele sabe o resultado, Ele sabe para onde aquilo vai dar, Ele sabe o que aquilo vai realizar. Mas a gente tem que ter a certeza, e conhecendo a palavra de Deus e dando ouvidos ao Senhor, nós temos que ter a certeza daquilo que Deus Ele deseja que a gente faça. Nós temos a escolha, ou a gente vai para a esquerda ou a gente vai para a direita. E nós temos que estar prontos a decidir aquilo que Deus Ele tem de melhor para as nossas vidas, aquilo que Ele oferece de melhor para as nossas vidas. Depois disso nós temos também e aprendemos também que o Senhor ele é onipresente. Continuando o Salmo de 139, versos de 7 a 12, ele vai dizendo: Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Seol, também estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão me guiará.
e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se tornará noite, nem mesmo as trevas serão escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. O Senhor está em todos os lugares. Não adianta a gente achar que a gente está sozinho, que Deus ele não olha para a gente, que Ele está aqui do nosso lado. Em todos os momentos da nossa vida. A partir do momento em que nós nem imaginávamos o que seria de nossas vidas, o Senhor ele já sabia o que seria de nossas vidas. Porque Ele estava no presente no momento em que nós nascemos, Ele estava presente no momento em que nós viemos e crescemos, Ele está presente na nossa vida hoje, Ele estará presente na nossa vida amanhã, Ele estará presente na nossa vida em todos os momentos. Como diz aqui, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer até a sepultura, lá o Senhor também estás. Não existe lugar onde o Senhor não esteja. E nós sabemos disso, nós vamos ter a certeza cada vez mais que o Senhor em todo momento Ele vai estar conosco. Em nenhum momento a gente vai estar sozinho, em nenhum momento nós vamos estar desamparados, em nenhum momento as coisas acontecerão em nossas vidas e nós nos sentiremos que estamos largados, abandonados, não. Porque o Senhor Ele é onipresente. Nós dissemos que o Senhor é onisciente. Ele sabe tudo e o porquê de tudo. E Ele não fica de longe observando isso, não, Ele está ao nosso lado, ao nosso redor. Isso se evidencia em Jeremias, no capítulo 23, versículos de 23 a 24, que ele vai dizendo: sou eu apenas um Deus de perto? Declara o Senhor. Não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Declara o Senhor. Não sou aquele que enche o céu e a terra? Declara o Senhor. O Senhor é Deus de perto, o Senhor é o Deus que também é de longe, o Senhor é o Deus que está ao nosso lado, o Senhor é o Deus que está ao nosso redor, o Senhor é o Deus que abre caminhos onde não tem caminhos, o Senhor é aquele que mostra a direção quando a gente está perdido, o Senhor ele é aquele que é luz sobre as trevas, como nós acabamos de ler ali. Se tudo está escuro, o Senhor é aquele que guia os nossos passos. E a tua palavra fala que lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, em todo momento, o Senhor ele vai estar conosco. Se nós colocarmos a palavra dele no nosso coração, se nós dermos atenção à sua voz, se nós começarmos a entender que Ele é conhecedor de todas as coisas, nós saberemos que Ele estará conosco em todos os momentos. E não só isso, nós também teremos o entendimento de que Ele é o quê? Onipotente. Apocalipse capítulo de número 1, verso 8 vai dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí a gente começa a pensar, se Deus ele fala que Ele é o Todo-Poderoso, o que é impossível para Deus? O que se torna impossível para o ser que é todo-poderoso e pode todas as coisas? Nada. Vamos lá na definição que a gente viu no dicionário sobre Deus? O ser que está acima de todas as coisas, criador do universo, ser absoluto, incontestável e perfeito. Ele pode todas as coisas. Ele é o Senhor onipotente. Ele é o Senhor que, quando nós achamos que é impossível, nós começamos a ver a ação de Deus sobre nossas vidas. Quando nós achamos que nós não vamos conseguir, daí nós vemos que nós realmente não conseguimos, mas o Senhor faz por nós. Ele trabalha em favor daqueles que o temem, Ele trabalha em favor daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Se nós tivermos esse entendimento dessa onisciência, onipresença e onipotência de Deus, nós podemos experimentar. E quando nós experimentamos, nós podemos falar com propriedade aquilo que Ele é. Por isso eu disse que era como se fosse um quebra-cabeça. Nós vamos montando, vamos acertando, e quando a gente vê aqui esse quadro completo, nós conseguimos ver o que aquilo pode fazer com nossas vidas e traz de benefício sobre as nossas vidas. E não só em nossas vidas, mas também nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. E a gente completando esse quadro com esses pontos que nós falamos aqui, ler a palavra,
estar atento ao que a sua voz diz a nós, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, nós começamos a perceber o que Ele é, o que o Senhor é. E a primeira coisa que nós percebemos que o Senhor é que Ele é provedor. E provedor é algo que o Senhor verdadeiramente Ele é. Quantos aqui já tiveram e já foram surpreendidos pelo Senhor por algo que necessitava e Deus Ele agiu não atrasado nem adiantado, mas no momento certo? O Senhor Ele é provedor em todas as horas. Por mais que a gente possa esquecer às vezes tamanha provisão do Senhor, por mais que a gente possa esquecer às vezes como Deus Ele é bom e perfeito em tudo que faz, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você experimentou essa provisão do Senhor. E não tem como a gente falar de provisão do Senhor sem lembrar daquilo que o Senhor Ele fez com Abraão e seu filho Isaque. Quem conhece a história de Abraão e Isaque, o sacrifício de seu filho? Que no momento em que ele foi sacrificar, o Senhor apareceu a ele ali. E o mais interessante é Abraão falando para o seu filho um pouco antes, que o Senhor para si providenciaria o sacrifício. O Senhor Ele proveria ali aquele momento. E essa confiança de que o Senhor irá prover, de que Ele realmente faz o necessário para as nossas vidas, é isso que nós temos que ter a certeza e falar para as pessoas quando nós formos indagados sobre quem é o Senhor. Se alguém te perguntar, o que é o Senhor para você? Você pode falar, o Senhor é provedor. Porque na minha vida Ele já proveu assim, já proveu assim, já proveu assim. Na minha vida Ele já agiu dessa maneira. E você pode falar isso com propriedade, porque você sabe quem é o Senhor, você conhece o Senhor através da sua palavra. Você sabe que o Senhor Ele tem o conhecimento de tudo, você sabe que o Senhor Ele pode tudo, e você sabe que o Senhor Ele está em todos os lugares e pode agir em tempo e em qualquer circunstância. Em Gênesis 22:14, como nós lemos aqui, Abraão deu esse nome ao Senhor, falando assim: então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jireh, o Senhor proverá. Por isso até nos nossos dias se diz, no monte do Senhor proverá. Que a gente possa estabelecer montes que o Senhor proverá em nossas vidas. E essa confiança nós temos que ter, porque verdadeiramente o Senhor Ele provê. E nós temos que ter essa consciência. O Senhor Ele é aquele que cura. Isaías 53, verso 5 vai dizendo: Ele porém foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele é o Deus que cura. Quem aqui já teve a oportunidade de pelo menos uma dor de cabeça, irmão? Dor de cabeça, orar, Senhor, eu não estou aguentando mais. De uma hora para outra você nem percebeu que a dor de cabeça passou. É o Senhor que cura. Isso coisas pequenas. Aqui na nossa igreja nós temos relatos do Senhor curando doenças que muitas das vezes achava que não teria mais cura. Curando feridas da alma, curando aborrecimentos, curando coisas que muitas das vezes o médico já disse, isso aqui não tem mais jeito. O pastor Vanderlei acabou de dar aqui o exemplo da mãe dele. Para levar embora, para morrer em casa. Mas o Senhor é aquele que cura. É aquele que provê, aquele que sara. Lembro da nossa irmã Sandra. O Senhor é aquele que age, irmãos, em toda e qualquer circunstância. E quando nós reconhecemos que Ele é provedor, que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que faz, que Ele é o Deus que, através de inúmeras coisas, Ele faz as coisas para o bem daqueles que o amam, nós entendemos que Ele é o Deus que traz alegria aos nossos corações. E isso é uma coisa fantástica, irmãos, porque Ele realmente traz alegria. Salmo de número 9, verso 2 vai dizendo: por causa de Ti, eu me alegrei e ficarei feliz. Cantarei louvores a Ti, ó Deus Altíssimo. O salmista vem falando, por causa do Senhor, pode estar acontecendo muitas coisas, mas por causa de Ti eu me alegrarei.
vou cantar louvores, por causa de Ti. O Senhor, Ele é aquele combustível que nos traz alegria, aquilo que Ele faz em nossas vidas é algo que nos traz alegria. Eu me lembro da passagem de Gênesis, no capítulo 18, que a gente vai ler aqui, versos 10 e 12, quando Abraão ele recebe a visita ali dos anjos do Senhor, e a palavra de Deus vai dizendo assim: um deles disse: daqui a 1 ano voltarei a visitar vocês e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda atrás dele e escutou o que disse. Abraão e Sara eram muito velhos, de idade bem avançada, e as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filhos. Por isso Sara riu por dentro, pensando: depois de velha, eu e meu senhor também velho, ainda terei esse prazer? Olha só que interessante, ela riu de algo que o Senhor falou que iria fazer para ela. Mas essa alegria não é uma alegria que, é como se fosse uma alegria de desdenho. Tá bom, vai fazer. Mas quando nós começamos a entender o que Deus ele faz e que Ele pode fazer, entender o que Ele é, que Ele é o Deus que provê, o que é o Deus que cura em situações que talvez nós achamos que seja impossível de algo acontecer. Em Gênesis 21 nós vemos que algo acontece, no versos 5 e 6. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, seu filho, nasceu. Uma bênção, né? E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso rirão comigo. Olha a alegria que o Senhor ele pode trazer para a vida de uma pessoa. Algo talvez que ela não tenha acreditado e riu de desdém, ou então riu por não crer verdadeiramente. O Senhor vem e traz essa alegria para o seu coração. O Senhor é aquele que traz essa alegria. Em meio a tantas situações que possam ocorrer, Ele faz com que a gente encontre motivos para se alegrar, para que a gente encontre motivos em regozijar nele. E essa alegria não é algo que vai ficar preso somente dentro de nós. Sara ela pega e fala: e todos que souberem disso rirão comigo. A alegria do Senhor é uma alegria contagiante. A alegria do Senhor é algo que passa de um para o outro, e as coisas vão acontecendo, e as pessoas vão se alegrando, porque Deus ele age de uma maneira que a gente não pode entender. Mas é uma maneira tão tremenda que isso nos traz um contentamento tão grande que nós nos alegramos com aqueles que se alegram, como a palavra nos diz. Nós temos essa alegria de ver algo acontecendo na vida de um irmão, temos essa alegria de ver algo acontecendo na vida de alguém que está perto. Por quê? Porque nós vemos Deus agindo. E se Deus age na vida de um, na vida de outro, Ele vai agir na minha vida, Ele vai agir na sua vida. É tudo uma questão de tempo, propósito naquilo que Deus Ele tem. É uma questão de processo daquilo que o Senhor Ele vai fazer, o Senhor está realizando. Então, quando nós fomos indagados a respeito disso, nós podemos dizer: o Senhor, Ele traz alegria. Ele é aquele que traz alegria. É aquele que faz o meu dia ser melhor, é aquele que faz a minha vida ser melhor, é aquele que tem todo o poder para realizar coisas que muitas das vezes a gente pensa que nem poderia realizar, mas Ele realiza. E Ele me dá essa alegria. Esse é o Deus que nós conhecemos e servimos. E por último, Ele é pastor. O Senhor Ele é nosso pastor. E como diz a sua palavra, de nada terei falta. Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando nós falamos que nada teremos falta, não quer dizer que não vai faltar alguma coisa aqui, ou alguma coisa ali, mas quer dizer que a presença de Deus ela nunca vai faltar, independente do que esteja acontecendo. É essa presença de Deus que faz com que a alegria dele venha surgir no nosso coração. É essa presença de Deus que faz com que a cura venha acontecer em nossa vida, venha acontecer na nossa família, venha acontecer na nossa casa. É esse pastor que não me falta, que faz com que a provisão chegue dia a dia dentro do meu lar, dentro da minha casa. De nada nós teremos falta. Tem um louvor muito bonito, que ele fala assim:
pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. E Ele não nos falta, em momento algum. A gente pode estar abatido, a gente pode estar em perigo, a gente pode estar em um momento em que nem a gente acredita na gente mesmo. Mas o Senhor é aquele que está conosco todos os dias, e que de maneira alguma vai nos fazer falta. O Senhor é aquele que vai estar conosco, porque Ele é o Deus que provê. Na continuação do Salmo, será que a gente consegue colocar o Salmo 23 inteiro? Enquanto eles tentam conseguir ali, sai um pouco da curva aqui, né? Para que a gente tenha esse entendimento de que Ele realmente é o nosso pastor, de nada terá falta. O Senhor, Ele em todo tempo, gente, em todo momento, Ele consegue fazer com que a gente veja a sua ação sobre nossas vidas. Ele faz com que a gente consiga enxergar o que nós podemos realizar nele. Salmo 23 dizendo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu creio que esse é um dos salmos mais belos que nós temos disponíveis para que a gente fale, entenda e confesse. E é importante que a gente confesse isso: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Unge a minha cabeça com óleo. Traz esse refrigério, o Senhor traz esse refrigério. Confesse a palavra do Senhor, fale a palavra do Senhor. Eu me lembro muito do pastor Klaus, quando ele veio aqui, em 2019, eu acho. Ele veio aqui, ele falou assim, pegou a Bíblia e falou assim: essa é a minha Bíblia, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nós temos tudo isso à nossa disposição, basta que a gente comece a confessar aquilo que ela diz, o que nós podemos ser ou não. Se ela diz que o Senhor é meu pastor, então nós temos que saber: o Senhor, Ele realmente é meu pastor. O que eu acho mais interessante desse salmo também, que Davi, quando ele escreve esse salmo, ele não era um jovem, ele já era um homem experiente. Então ele sabia realmente o que ele estava falando. Realmente, eu passei por lutas, eu passei por perseguições, eu passei por momentos em que eu achei que iria morrer, mas o Senhor, Ele foi meu pastor. O Senhor, Ele cuidou de mim. O Senhor me livrou dos meus inimigos. E por mais erros que eu possa ter cometido na minha vida, eu sei que habitarei a casa do Senhor por longos dias. Ele sabia o que ele estava falando. E nós temos que usar dessa palavra para que ela também encontre guarida no nosso coração. Para que a gente tenha e possa falar que realmente o Senhor, Ele é meu pastor. Para quando alguém perguntar para você: o que o Senhor é? Não, Ele é meu pastor. Porque Ele me guarda, Ele me protege, Ele me sustenta, Ele provê, Ele cura, Ele faz isso, Ele faz aquilo. Ele é o meu pastor, Ele é aquele que me traz de volta para o rebanho, é aquele que me traz de volta para junto dEle. Para quê? Para que eu possa estar em paz, possa estar em tranquilidade, porque Ele é quem cuida da minha vida. Em Isaías 40:11 diz: como um pastor que cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando.
Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor que nós cremos. E agora novamente eu quero ler com os irmãos o primeiro texto que nós lemos. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 17. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo está dizendo que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. Então ele perguntou: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. Que possamos dizer que Ele é Senhor, que Ele é o Filho do Deus vivo. Que possamos ter essa certeza no nosso coração, assim como Pedro teve. Se você já tem essa certeza no seu coração, continue confessando essa certeza. Continue confessando que Ele é o seu Senhor. Continue confessando que Jesus é o Filho de Deus, que é aquele que te salvou, é aquele que te trouxe de volta, é aquele que te trouxe ao seu lado. Mas se você talvez nunca tenha parado para pensar quem é o Senhor, que você possa ter nessa noite essa oportunidade de dizer: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Senhor é aquele que sempre proveu e continuará provendo, o Senhor é aquele que um dia me curou, mas eu esqueci, mas eu sei que se eu precisar, o Senhor vai estar ali para poder me curar novamente. O Senhor é aquele que muitas vezes, mesmo eu esquecendo e sendo infiel, o Senhor é aquele que permanece fiel. Que a gente possa ter a certeza de quem Ele é, de quem o Senhor é. Ali nessa imagem a gente vê ali entre montanhas, ali no vale, ali um ajuntado de ovelhas ali. É como se nós estivéssemos ali. Como o salmista diz: eleva meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, em todo tempo, em todo momento. E que a gente possa ter essa certeza que o Senhor, Ele cuida de nós como o pastor cuida do seu rebanho. E que se precisar, Ele vai atrás de nós para que a gente volte de novo ali para o seu aprisco. Amém? Fique de pé.